Então, dou as boas-vindas a Eric Schwartz, a nossa série, o cofundador e diretor de inteligência artificial da Elise.ai Labs. Eu adoro esse equilíbrio de trabalhar com computadores, trabalhar com tecnologia, mas também entregar soluções práticas e pragmáticas. Minha única habilidade comercializável era usar um clipe para ejetar um disquete em um Macintosh. Criamos uma das maiores plataformas de busca que impulsionava toda a experiência de vídeo deles. Nós lançamos um dos primeiros produtos construídos em cima do ChatGPT no mercado, que foi o Scopus Inteligência Artificial. O objetivo do Scopus Inteligência Artificial era ajudar acadêmicos, ajudar professores e ajudar aqueles que trabalham em institutos e profissões acadêmicas a conectar diferentes partes de conteúdo, as referências entre si, tudo isso, certo? Referências e citações inspiraram a World Wide Web e a conexão de conteúdos atuais. Agora podemos avançar rapidamente. Podemos ajudar autores a pegar seu conteúdo, colocá-lo em uma inteligência artificial e fazer com que alguém converse com ela. Podemos ajudar pessoas a interagir com mídias tradicionais, como livros didáticos e impressos. Temos novas formas de interagir com esse conteúdo. Você só está limitado pela sua imaginação. Sabe, 9 em cada 10 vezes você encontra alguém que não tem as respostas na ponta dos dedos. Demora muito. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível para buscar essas informações e elevar a qualidade da resposta geral a um nível até maior do que os próprios humanos conseguem. O mais interessante é que esses sistemas de inteligência artificial estão ficando cada vez mais inteligentes. E eu acho que estamos realmente chegando nesse ponto de mudança de paradigma, onde eu sento com uma inteligência artificial, faço uma pergunta e ela me dá uma resposta. Com o tempo, esses sistemas de inteligência artificial vão se tornar mais proativos. Eles vão conseguir prever coisas para nós. Eles vão conseguir nos ajudar. Eles vão conseguir identificar. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda. Mais uma vez com o apoio da Business ABC.net, CitiesABC.com e com a Domi.ai, continuamos navegando pelas ondas de tudo o que acontece ao redor do mundo em que vivemos. E é um mundo fantástico, mas também, eu diria, um mundo muito turbulento, cheio de ondas. E quero começar com uma citação que recentemente compartilhei com minha equipe, que acho importante para contextualizar meu convidado especial de hoje, alguém que acredito que pode nos ajudar a navegar por este mundo. Então, seja brutalmente honesto sobre o curto prazo e otimista e confiante sobre o longo prazo. Essa é uma citação de Reed Hastings, empresário e Chief Executive Officer da Netflix. Então, eu acho que estamos definitivamente falando sobre curto, médio e longo prazo, e estamos no meio da revolução da inteligência artificial, e precisamos de pessoas que realmente possam olhar para essa revolução da inteligência artificial, tenham maturidade, encarem de frente e tenham grandes capacidades. Dou as boas-vindas a Eric Schwartz, à nossa série. Conheço Eric há algum tempo e tenho ficado bastante fascinado pela resiliência dele e também pela sua persistência em construir comunidades, além da energia para entusiasmar as pessoas a se unirem, e também pelo seu conhecimento sobre negócios e tecnologia. Eric é tecnólogo e empreendedor serial com mais de 20 anos no setor de tecnologia, especializado em inteligência artificial, busca, recuperação de informações e descoberta de conhecimento. Ele é cofundador e diretor de inteligência artificial na Elise Labs, Elise.ai, integrando grandes modelos de linguagem, LLMs, e inteligência artificial generativa em tecnologias de busca, oferecendo automação, assistência inteligente de inteligência artificial e inteligência artificial multimodal. E isso integrou a experiência que pode ajudar as empresas a desbloquear o potencial total da inteligência artificial para alcançar resultados operacionais reais. Alguns dos trabalhos anteriores lá, Eric fez com várias corporações globais, incluindo a construção de uma plataforma de inteligência de vídeo em escala bilionária na Comcast, impulsionando 1 bilhão de interações diárias. Ele liderou a busca semântica e a transformação em inteligência artificial na Elsevier, acelerando a pesquisa global, e o Shape Enterprise Search na Microsoft, permitindo descobertas inteligentes nos produtos principais.
Ele projetou e lançou o Scopus Inteligência Artificial, aprimorando nossa academia de conhecimento e expandindo a consultoria de inteligência artificial na Tricom, gerando ganhos mensuráveis com fluxos de trabalho inteligentes. Então, Eric também é uma super rede dinâmica, eu diria super, conectou muitas pessoas e eu diria também embaixador, que é membro e também lidera alguns aceleradores e redes de inteligência artificial, como o Instituto de Aceleradores de Inteligência Artificial, onde conecta e capacita inovadores apaixonados por infraestrutura de inteligência artificial e empreendedores em série. Ele é bacharel em engenharia elétrica pelo Trinity College, Hartford. Então, Eric, você tem uma visão geral e um currículo fantásticos. É um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo à nossa série. Diniz, muito obrigado por me convidar e é um prazer estar aqui. É incrível ouvir isso e resumir sua carreira em poucos minutos, com tudo incluso. Todas as vidas que você tocou ao longo do caminho? Sim, e eu tento ser sintético. Posso falar muito porque você atuou em grandes corporações globais e participou de processos que atingiram bilhões de pessoas. Então, eu quero começar primeiro com, eu acho, seu histórico, suas inspirações, e eu diria a jornada e as pessoas que moldaram quem você é hoje, especialmente, provavelmente, as pessoas e a jornada. Sim, você sabe, é sempre interessante. Sempre observo, principalmente após minha carreira em tecnologia, construindo produtos e atuando com equipes de produto. Eu sempre comentei sobre os caminhos que as pessoas seguem e as jornadas, especialmente quando você entra na área de gestão de produtos, já que não existe um caminho definido para esse espaço. Mas a minha jornada começou no início dos anos 90. Eu estava na universidade estudando engenharia elétrica. Eu adoro esse equilíbrio de trabalhar com computadores, trabalhar com tecnologia, mas também entregar soluções práticas e pragmáticas. E foi por isso que me senti atraído pela engenharia. Para ganhar dinheiro extra na universidade, trabalhei no centro de informática. E assim, me formei com um diploma de bacharel no início dos anos 90. E a única habilidade comercializável que eu tinha era usar um clipe de papel num Macintosh para ejetar o disquete, certo? Assim, as pessoas podiam tirar suas teses dos sistemas de impressão e trocar uma resma de papel nas impressoras a laser no início dos anos 90. Essas foram as principais habilidades que adquiri na universidade, além da capacidade de pensar e aprender continuamente. Então, eu assumi um cargo imediatamente, mas o que aconteceu naquele ano foi que, se você se lembra, foi o ano em que a web apareceu pela primeira vez. Então, a Associação Nacional de Supercomputadores em Urbana-Champaign, o National Center for Supercomputing Applications, Mosaic, lançou o primeiro navegador web e ninguém sabia o que era a web naquela época, não sabia o que ela iria fazer. Mas a bela simplicidade de poder usar uma linguagem muito simples e compartilhar informações com qualquer pessoa ao redor do mundo foi algo dramático, né? Foi incrivelmente empoderador para mim. Logo após a universidade, consegui um cargo de webmaster e comecei a criar bibliotecas digitais. E foi aí que entrei nesse espaço de ajudar pessoas com intenções, com perguntas em mente, a se conectarem com o conteúdo que tem as respostas para suas perguntas. Esse é o nexo fundamental no qual passei toda a minha carreira. Comecei a trabalhar para fornecedores de mecanismos de busca na área de tecnologia e nos anos 2000, como você disse, fui para a Microsoft. Isso ocorreu por várias aquisições no fim dos anos 2000. E conforme você avança e olha para trás e pensa nessas interações, são sempre as pessoas que você encontra pelo caminho que são a coisa mais importante. Você reflete sobre um papel que assume em uma organização e sobre o conselho que deu a alguém. Estava tendo dificuldades na carreira ou queria resolver um problema. E as coisas que você disse, as palavras que compartilhou com eles e o conselho que deu continuam ressoando anos depois. As pessoas voltam a me procurar e dizem: Eric, quando você me disse para fazer desse jeito ou abordar um problema daquela forma, eu ainda me lembro disso até hoje. Então, eu sempre tive essa habilidade natural de me aproximar das pessoas para ajudá-las a superar seus problemas e encontrar soluções para aquilo que estão tentando fazer. Então, isso me levou até a Microsoft. Eu acabei passando alguns anos na Comcast. Depois de alguns anos na Microsoft, eu estava na Costa Leste e a Microsoft queria que todo o pessoal de produto estivesse na Costa Oeste, lá em Redmond. Como minha família era jovem, não conseguimos nos mudar. Por isso, aceitei um cargo na Comcast.
Nessa época, né, eu já estava totalmente focado em um cargo de produto e desenvolvendo produtos. E na Concast nós construímos uma das maiores plataformas de mecanismos de busca que alimentava toda a experiência de vídeo deles. O sistema processava mais de 1 bilhão de solicitações diárias. Toda vez que uma pessoa ou um cliente da Concast pegava o controle remoto e interagia com a televisão, eles acessavam o nosso mecanismo de busca. Era uma plataforma de descoberta que permitia aos usuários encontrar e assistir facilmente o conteúdo disponível na televisão. Isso me levou a Londres em 2018, quando fui para a Elsevier assumir um papel similar, desenvolvendo uma plataforma de descoberta de conhecimento para eles. Criamos um mecanismo de busca e um sistema de recomendação que o alimentava. Governo, apps para o cliente, diversos SaaS, até hoje com o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022. E houve uma grande correria ao redor do mundo. Se você se lembra, quando o ChatGPT chegou pela primeira vez às plataformas e aos computadores das pessoas, muitas empresas estavam dizendo: o que vamos fazer com essa tecnologia? Isso é diferente de tudo que já vimos. E para mim foi uma extensão natural de onde passei toda a minha carreira. Passei minha carreira entendendo as intenções das pessoas e sua linguagem, perguntas e problemas, conectando isso ao conteúdo que responde a elas. E o ChatGPT, de repente, habilitou todas essas ferramentas com as quais vínhamos lutando por décadas para conseguir resolver esses mesmos problemas. E então, em poucos meses, coordenamos a equipe e lançamos um dos primeiros produtos construídos sobre o ChatGPT no mercado, que foi o Scopus Inteligência Artificial. Esse banco de dados era confiável e reunia mais de 90 milhões de artigos científicos e acadêmicos. O Scopus é uma fonte de dados confiável utilizada pela comunidade acadêmica, avaliar a si mesmos e avaliar suas carreiras. Pesquisadores e professores usam o Scopus para saber onde seus artigos foram publicados, quem os citou, calcular seu índice H e pontuação, destacando o valor e impacto de sua carreira e trabalho. E para adicionarmos uma camada de inteligência artificial que as pessoas estavam preocupadas com os riscos, custos e dúvidas sobre a confiança, mas colocar isso sobre esse conjunto de dados confiável foi uma jornada incrível. Construímos e lançamos isso, gerando grande impacto em um produto estagnado, que teve crescimento de 2 dígitos pela primeira vez em décadas. Foi uma jornada empolgante. Então vamos dar um passo atrás. São conquistas incríveis com muita complexidade técnica, grandes equipes e corporações. Mas antes disso, minha pergunta é: se eu te pedisse para voltar algumas décadas, quando você começou sua carreira, você estaria fazendo o que faz agora? E quem foram as pessoas que mais te influenciaram? Essa era uma ótima pergunta. Eu seguiria o mesmo caminho. Para mim sempre foi. Eu era apaixonado por criar coisas no computador. Eu tinha o amor de poder criar algo com as minhas mãos, de conseguir gerar algo com as minhas mãos, montar e transformar isso em um produto, serviço ou ferramenta que você pudesse usar. E acho que foi isso que me atraiu para a web e a primeira internet 1.0 lá nos anos 90. Se tivéssemos as ferramentas que temos hoje, como a capacidade de vibe code que temos com o Cursor, ou ferramentas como o Lovable, onde eu poderia sentar com algumas palavras e construir uma experiência inteira, acho que eu teria acabado exatamente no mesmo lugar, mas teria chegado lá por um caminho um pouco diferente, eu acho. Talvez eu pudesse ter ido direto para a inteligência artificial sem passar por recuperação de informação. As pessoas que me influenciaram, as coisas que eu lembro na época, né, eu ficava realmente empolgado com todo o ecossistema que a Sun Microsystems estava criando no início da carreira. Eles tinham máquinas, né, tinham computadores, estavam construindo sistemas interconectados. Eles tinham lançado o Java na época, que era uma linguagem de programação, né, a linguagem de programação Java que todo mundo conhece e pensa, né, que resolveu um dos primeiros problemas que tínhamos nos computadores, que era como escrever código em um lugar e fazê-lo rodar em vários lugares sem precisar recompilar. Naquela época,
Nos anos 90, escrever código exigia horas tentando fazer o programa rodar em vários sistemas, pois sistemas operacionais, hardware e outras camadas eram diferentes. Acho que isso me influenciou muito. Poder escrever, desenvolver, implantar e lançar algo no mundo. Agora isso é automático. Sim, líderes que me influenciaram na época foram Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs e aquele grupo. Admirava como conseguiam definir rapidamente um produto, criar uma visão e engajar suas equipes. Essas pessoas me inspiraram muito. Quis também trazer meu amor por computadores. Ok, isso é ótimo. E eu ainda quero dar um passo atrás antes de seguir em frente. Então, antes desses líderes globais e da educação, do lado da educação, porque eu sei que você também é muito focado em educação ou na sua família, eu sei que você tem um respeito especial pelo seu pai. Conta um pouco do seu histórico, pois quero desconstruir o que faz uma carreira de sucesso e os altos e baixos de qualquer trajetória, já que no fim, fracasso e sucesso andam juntos. Tem sido mais uma motivação pessoal, motivação familiar, uma mistura dos dois com a educação. E eu vou voltar ao início da sua carreira, se você não se importar. Sim, não, obrigado, Diniz, por nos levar de volta. Então, voltando, meus pais se separaram muito cedo, quando eu era pequeno. Então eu passava os fins de semana com meu pai e os dias de semana com minha mãe. Minha mãe era professora, o marido da minha mãe era professor. Nós passávamos um tempo, na verdade, morávamos na propriedade da escola nos anos 70. Então eu tinha essa bela e intocada propriedade de 9 acres onde morávamos, que era a escola onde meus pais davam aula, e eu morava lá. E então eu tinha isso, eu tinha esse equilíbrio maravilhoso de estar imerso no meio acadêmico, já que meus pais eram ambos professores. Nós morávamos em uma escola, passávamos todo o nosso tempo envolvidos com a escola e a educação. Na fazenda ali havia animais e um campo. Era uma propriedade grande onde eu vivia. Meu quintal era uma escola. Mas, ao mesmo tempo, meu pai era um empreendedor em série. Ele era um homem de negócios. Ele dizia: Eric, nada acontece sem uma venda. E ele passou toda a carreira procurando uma coisa atrás da outra para vender. Ele levou a carreira inteira para descobrir o que funcionava para ele. Saiu da escola com educação tradicional. Ele serviu no exército na Segunda Guerra Mundial. No fim dos anos 40, ele seria enviado, mas a guerra acabou. Isso te dá uma ideia de quando ele saía. Na verdade, ele conseguiu uma bolsa de estudos depois da escola para ir para a universidade. Ele estudou na Universidade de Hobart e saiu como executivo júnior. Não sabia o que isso era, mas pensou: estou pronto. Vou enfrentar o mundo como executivo júnior, com o treinamento que recebi. Nunca ensinaram a ele quais eram suas verdadeiras habilidades. A habilidade que ele tinha era a capacidade de descobrir o que as pessoas precisavam e ajudá-las a entregar isso. Então ele começou a vender máquinas de franquia postal para a Pitney Bowes. Essa é minha. E a Pitney Bowes era uma das maiores empresas de máquinas de franquia postal pré-tarifadas para correspondência direta. Então, antes de termos e-mail, antes de termos a web, antes de termos mensagens instantâneas, antes de termos redes sociais, as mensagens eram enviadas. As empresas gastavam muito dinheiro para imprimir papéis, colocá-los em envelopes, colocar selos e enviá-los para as casas de todo mundo. Eles compravam essas listas, endereços, e as vendiam e entregavam. As pessoas inseriam informações e panfletos nesses envelopes que você vendia em grande quantidade. Essas máquinas da Pitney Bowes processavam e aplicavam o selo postal ali para essas oportunidades de correspondência em massa com milhares de cartas geradas pelas pessoas a um custo. Não só tínhamos o custo de impressão, o custo do papel e o custo do selo, essas coisas custavam 10, 15, 20 centavos cada, o que, você sabe, quando soma e faz milhares e milhares ou centenas de milhares de cartas, é uma campanha realmente cara. Foi ali que ele iniciou a carreira vendendo, e ele descobriu como um executivo júnior que tinha um verdadeiro talento para descobrir o que as pessoas queriam e dar isso para elas. E então ele mudou o rumo da carreira dele com o tempo e se envolveu e se apaixonou por imagens, pôsteres e fotos de celebridades. Ele viu que não era sua paixão, mas percebeu que as pessoas pagavam por isso. Ele criou seu próprio negócio e administrava tudo no prédio em Nova York.
Ele morava em Chelsea, Greenwichville, acima de Greenwich Village, Nova York, e gerenciava todo o negócio desse prédio. E ele andava pela cidade, por Manhattan, e ia a vários ateliês de arte comprando obras, colecionando as fotos dessas estrelas do cinema e do rock e celebridades. E as reformulava, entregando-as como fotografias e pôsteres pelo mundo todo. E assim ele impulsionou o negócio e conquistou a independência. Eu tinha um equilíbrio interessante: educadores rigorosos de um lado e pais profundamente ligados à filosofia, religiões orientais e meditação de um lado. Do outro lado, eu tinha um empresário muito pragmático que descobria e entendia o que as pessoas queriam e fazia isso para elas. Ele conseguiu ganhar a vida de forma incrível, me colocar na escola, apoiar e garantir minha aposentadoria graças ao amor e paixão que encontrou. Sua trajetória é incrível, marcada pelo relacionamento com seu pai e dedicação à educação. E eu expliquei isso também, sua paixão por reunir pessoas e educar, avançando para as suas conquistas. E eu quero abordar, claro, né, você mencionou na sua introdução, o trabalho que fez ao construir uma plataforma de inteligência de vídeo em escala de bilhões na Comcast e também liderando a transformação de inteligência artificial na El Salvador e na Microsoft. Então, vamos começar primeiro por uma das coisas que eu acho que, para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu sempre gosto de ter uma perspectiva de tempo, é que, por exemplo, se você voltar apenas para os anos 50, na época do seu pai, praticamente não existiam empregos convencionais. Você trabalharia com vendas para o governo, ou, se fosse mulher, provavelmente não teria emprego, já que a maioria era para homens. Você ficaria em casa. Isso significa que a maioria dos empregos dos últimos 50 anos surgiu nos anos 60. Isso ocorreu principalmente nos Estados Unidos da América e no Ocidente, pois o restante da Europa não era tão avançado quanto somos hoje. E claro, né, os Estados Unidos sempre foram muito mais avançados, até mesmo em relação ao Reino Unido, do que a maior parte do mundo. Agora estamos vivendo outra revolução industrial ligada à inteligência artificial. E também sua carreira tem sido bastante interessante porque você esteve no início do streaming de vídeo e no começo da tecnologia. Agora você está começando na inteligência artificial, você já ocupou grandes cargos em outras áreas. No caso da Comcast, que desenvolve uma plataforma de inteligência de vídeo, quero abordar isso como um estudo de caso, mostrando como a tecnologia muda rápido, nos impacta e às vezes fica invisível porque não entendemos o que ocorre nos bastidores. E a gente só vê ou o pânico ou os desafios. É, é. Acho que trabalhar tanto na Microsoft quanto na Comcast me deu uma visão do que realmente é necessário para construir software em escala empresarial. Tínhamos milhares de pessoas trabalhando nessas soluções. O problema na Comcast era interessante. Se você pensar no negócio que a Comcast administra, eles conectam casas entregando serviços de informação por fios, que é seu principal negócio. Então, eles gerenciam, antes de tudo, eles gerenciam a terceira maior rede IP do mundo, a terceira maior rede IP, ficando atrás apenas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América e de todo o país da China. A próxima maior é a Comcast. Então, se você pensar em todos esses pontos finais e todos esses fios conectando de um lugar para outro, para outro, para outro, para outro, são milhões e milhões e milhões de conexões. Eles também começaram a oferecer serviços. Eles estavam oferecendo serviços de internet e estavam oferecendo serviços de vídeo, e então, eventualmente, eles passaram a oferecer serviços residenciais, então, segurança residencial e monitoramento residencial. Isso foi meio que no início da IoT. Mas quando entrei na Comcast, eles basicamente tinham feito 4 réplicas do mesmo conjunto de dados. Esse era um conjunto de dados que eles tinham licenciado. Na verdade, eles licenciaram isso do mesmo fornecedor. Então, existe um fornecedor chamado Rovi, que tinha o conjunto de dados de todas as pessoas, todos os atores, todos os programas de televisão, todas as séries, todos os episódios, todas as informações necessárias para montar uma tela e criar um guia na televisão. Eles levaram isso para 4 áreas diferentes da organização. Um estava na nossa equipe, que trabalhava em busca e no mecanismo de busca. Outro era a equipe de mobile e web. Outro era a equipe de vídeo. E o terceiro, né, o quarto, era uma plataforma de próxima geração que eles estavam construindo, que acabou se tornando um produto chamado X1.
e era a plataforma de próxima geração deles. E eu acho que os primeiros anos da minha carreira foram sobre migração de dados. Como mantemos uma organização enorme, como um navio de guerra em alto mar, funcionando e atendendo milhões de clientes em 4 canais? E como consolidamos isso em uma única fonte de dados para que possamos garantir consistência nas funcionalidades do aplicativo? Um dos principais problemas relatados pelos clientes é: vou até a televisão e vejo esse programa disponível. Eu acesso pelo meu dispositivo móvel, vejo esse programa disponível e eles não são iguais. Por que são diferentes? Por que é diferente? Você usa os mesmos dados, mas processa de formas distintas, certo? Você usa repositórios separados e cria diferentes pilhas de aplicativos sobre eles. Os dados para a experiência do usuário final se tornam diferentes. Então, isso me ensinou fundamentalmente o poder dos dados, certo? E não parecem ser dados complicados, certo? Você sabe, são todos os atores de um programa de televisão, é o nome do episódio, né? O horário em que ele passa. Porém, ao considerar a complexidade do número de pessoas, mercados nos Estados Unidos, emissoras transmitindo o mesmo conteúdo por afiliadas e diferentes formas de assistir, ao vivo ou sob demanda, surge um grande problema. É fácil entender que, sem seguir as mesmas regras para reunir os dados, a experiência será diferente. Conto essa história porque ela nos traz rapidamente ao presente. Quando, diante da inteligência artificial, pensamos: vamos apenas colocar nossos dados nela. Questionamos por que os sistemas falham, lixo entra, lixo sai. Se você não tiver o cuidado e não criar a higiene necessária ao organizar seus dados e pensar nas camadas de acesso e nas aplicações que você constrói em cima disso, você vai ter uma experiência do cliente fragmentada. Então, o primeiro problema que resolvemos foi como reunir todos esses dados para que todos os sistemas, independentemente do canal do cliente, tenham exatamente a mesma experiência. A segunda parte, que foi, passamos por várias coisas, várias maneiras diferentes, muitas formas diferentes de resolver esse problema. Optamos por resolver esse problema reunindo tudo em uma única experiência para diversas plataformas e produtos, centralizando sob um mecanismo de busca. Então, usamos a tecnologia de busca para se tornar a interface de programação de aplicações, por assim dizer, dos dados subjacentes. Os dados seriam gerenciados e distribuídos em vários locais de uma estrutura central. Depois, colocaríamos isso em um mecanismo de busca. E o mecanismo de busca seria a interface de programação de aplicações que forneceria os dados em tempo real para os vários produtos e clientes. Esse é um modelo escalável e muito bem sucedido. Como mencionamos na introdução, conseguimos escalar essa solução para suportar mais de 1 bilhão de requisições por dia. Então, essas são pessoas procurando seus programas de televisão, querendo mudar de canal, procurando um filme para assistir, querendo agendar uma gravação de algo que vai passar no futuro. Todos esses diferentes elementos e casos de uso, todos suportados por essa solução robusta, motor de busca. O que era único nisso, porém, é que também nos permitia, e por ser tão flexível, pegar esse conteúdo. E se você sabe algo sobre motores de busca, certo, você entra em um motor de busca e faz um pedido. Então eu poderia entrar em um motor de busca e dizer: me mostre os melhores filmes de ação disponíveis para assistir. Bem, porque é uma lista de filmes, então digamos que eu receba 50 filmes de volta e aqui estão os melhores filmes de ação. Talvez sejam os filmes de ação mais populares que estão na plataforma agora, ou talvez seja os filmes de ação mais novos, porque as pessoas sempre querem assistir algo novo. Agora que você tem essa informação organizada desse jeito, eu posso pegar essa informação e analisar seu próprio histórico pessoal e seus padrões de consumo e posso reorganizar isso para você. Então eu posso personalizar essa experiência porque é uma lista flexível, certo? E isso nos leva a um ponto onde construímos uma infraestrutura flexível para entregar os dados. E além disso, podemos também criar soluções altamente personalizadas que atendem exatamente ao que você quer na hora que você quer assistir. É muito trabalho. Vamos dividir em partes e ver onde estamos. Então, e de todo esse trabalho que você fez com 2 das maiores organizações do mundo, é claro que isso te trouxe uma enorme quantidade de capacidades técnicas que são únicas no mundo, porque você combina vídeo, dados, busca, semântica e inteligência artificial. E claro, esse é o epicentro de onde você está agora. Então, isso te trouxe agora para criar o seu próprio caminho como empreendedor. E também você está agora, claro, construindo o laboratório Elise Altair.
Então, desse grande trabalho nessas grandes corporações, um pouco de contexto em termos de carreira. Você pode falar o que quiser sobre sua carreira e sua situação atual. Então, grandes empresas, existem dois lados, né, certo? Grandes corporações como Microsoft, Comcast e Elsevier oferecem ótimas oportunidades para suas equipes e funcionários. Eles têm um número tão grande de clientes que é realmente fácil lançar algo no mercado e ter um impacto enorme. Você pode lançar algo e as pessoas começam a falar sobre isso. Isso era uma das coisas mais incríveis de trabalhar em um lugar como a Comcast. A gente podia lançar uma funcionalidade. Podíamos mudar. Na época, trabalhamos muito no controle remoto por voz, que permitia dizer: quero assistir Game of Thrones, certo? Esse era o programa famoso na época. Ou quero ver American Idol, certo? Esses eram os programas que as pessoas assistiam na época em que lançamos o controle remoto por voz. Mas agora você consegue criar um dispositivo tão simples de usar que as pessoas só precisam pegar o controle remoto que tem nas mãos, falar com ele e conseguir exatamente o que querem. Há uma grande capacidade de gerar impacto e escala impressionantes e ser recompensado por isso. Nós ganhamos um Emmy. A equipe ganhou um Emmy por esse controle remoto por voz. Ir para Las Vegas para receber um Emmy e segurar um Emmy em nossas mãos, porque tivemos um impacto tão grande na indústria, é uma experiência incrível. Por outro lado, costumávamos passar 3 dias por trimestre fazendo o planejamento trimestral. Nós passávamos 3 dias na organização, tentando chegar a um ponto em que dizíamos: ok, quais são as 2 ou 3 coisas que vamos fazer nos próximos 3 meses? Nós literalmente passávamos 3 dias do nosso tempo, sabe? Analisando os projetos, 50, 100 ou dezenas de projetos que estavam acontecendo e perguntando o que exatamente vamos entregar. E essas coisas simplesmente levavam o tempo delas. Todas as dependências que criamos, todas as camadas, era tudo lento e havia muitos envolvidos que precisavam ser levados junto no processo. As pessoas tinham opiniões diferentes sobre como e diferentes sugestões de como esse conteúdo deveria ser entregue, como iriam ganhar dinheiro com isso, como iriam gerenciar as informações que chegavam. E, portanto, gerenciar esses envolvidos e colocar isso em prática levou uma quantidade incrível de tempo. Então, você tem essa dicotomia em que existe a capacidade de causar impacto, mas às vezes parece que você está avançando em um ritmo muito lento. E para mim isso acabou se tornando uma experiência frustrante. Eu queria estar em um lugar onde eu pudesse sempre criar novas experiências e sempre estar me movendo rapidamente, sempre acompanhando o ritmo que a internet quer seguir. Além disso, criar essas dependências em grandes organizações torna a mudança muito lenta. Mesmo que precisemos fazer uma atualização de software ou revisar algo para atualizar um pacote de software para a versão mais recente, talvez para corrigir um bug ou adicionar um novo recurso, essas coisas podem levar semanas e semanas e semanas. E novos recursos, novas ideias demoravam muito para chegar ao mercado. Se mudarmos o foco dessas grandes empresas para onde estamos hoje, solucionando problemas com os laboratórios e inteligência artificial, agora podemos agir com muito mais rapidez. Ajudamos autores a colocar seu conteúdo em uma inteligência artificial para que outros possam conversar com ela. Podemos ajudar as pessoas a interagir com mídias tradicionais, como livros didáticos e mídia impressa, e fazer perguntas sobre elas. Agora podemos criar imagens instantaneamente. Criamos vídeos e músicas instantaneamente e temos novas formas de interagir com esse conteúdo. E agora você só está limitado pela sua imaginação, não mais por esse legado que te prendia ao passado. E por isso eu acho que o mais empolgante é que agora temos tantas novas possibilidades para entregar esse conteúdo, para nos envolvermos com os usuários, e são essas oportunidades que mais nos empolgam. Então, pegando o que você acabou de dizer, e eu acho que especialmente toda a complexidade e opções atuais. Então, estamos em um momento fantástico, né? Eu diria único na história, porque, por um lado, estamos discutindo todas as partes revolucionárias que realmente começaram com o trabalho de pessoas como você, trabalhando para grandes corporações, especialmente integrando a busca semântica, que se tornou busca generativa, ou modelos de inteligência artificial generativa. E elas vêm revolucionando a descoberta do conhecimento e como as tecnologias de busca se integram com o surgimento dos grandes modelos de linguagem e, em particular, da inteligência artificial generativa.
Então, agora você está construindo seu próprio ecossistema, sua própria empresa, e você também tem trabalhado com muitos líderes empresariais, tanto dentro dessas organizações quanto agora fora delas. Então, como você vê as oportunidades e os desafios em relação à forma como a inteligência artificial está avançando em uma velocidade muito maior, mas também o seu impacto no presente. E eu sei que você tem pesquisado e refletido sobre o que é o trabalho, qual que é o futuro do trabalho, qual que é a presença do trabalho. Sim, sim. Então, ótima pergunta. Revendo minha carreira ao longo dos anos, falamos sobre os lugares por onde passei e meus pais, especialmente meu pai. Mas nós passamos por várias evoluções tecnológicas. Nos anos 80 surgiu o PC, o computador de mesa. Esses passaram de grandes máquinas em data centers ou em salas técnicas, onde talvez você tivesse acesso por terminal, para computadores pessoais na mesa de todo mundo. Nos anos 90, vimos o surgimento da web, que conectou esses computadores e sistemas de várias formas. Nos anos 2000 surgiu o mobile e o smartphone. E nos anos 2010, a computação em nuvem foi adotada. Então, vimos essas evoluções naturais da tecnologia nas últimas décadas, e cada uma é incremental e se baseia na anterior. É fácil olhar para a inteligência artificial e pensar: é só a próxima evolução, certo? Agora temos esses dados, temos o poder de computação, todos esses grandes data centers, a nuvem. Agora podemos usar dispositivos móveis para trazer algo aos celulares. Temos computadores de mesa, máquinas sem fio por toda parte e Wi-Fi. A inteligência artificial é apenas a próxima evolução desses poderes tecnológicos. Mas tem algo a mais, certo? Tem algo a mais que a inteligência artificial está trazendo, porque de repente agora eu não só consigo criar soluções e resolver problemas, mas eu literalmente tenho o conhecimento e a inteligência do mundo ao meu alcance. E tudo aquilo que eu preciso fazer é fazer as perguntas certas para desbloquear essa inteligência, para acessar essa informação. Eu só preciso saber quais perguntas fazer. Então aqui está o problema fundamental que enfrentamos com inteligência artificial. Muitas empresas dizem: passamos por várias mudanças tecnológicas na última década. Nós passamos do PC para, como você disse, do PC para a web, para o mobile, para a nuvem. Nós fizemos tudo isso, entendemos, e algumas dessas mudanças trouxeram benefícios incrementais. Sabe, às vezes é melhor para nós esperar essas coisas amadurecerem antes de adotá-las. E então eles estão inventando todo tipo de objeção para não adotar a tecnologia. Mas o que está acontecendo é que, como estamos avançando em um ritmo tão acelerado agora, se você esperar um ano, esperar 2 anos para começar a adotar essa tecnologia, ela já está evoluindo, dando saltos geracionais a cada 6 a 12 meses. Isso quer dizer que você sempre terá mais coisas para buscar. O que eu digo é que as principais barreiras para as organizações hoje são, novamente, as objeções. É arriscado, certo? Não podemos confiar, não é consistente, é muito caro, não sabemos quanto vai custar, não conseguimos controlar os custos. Não sabemos onde isso se encaixa no nosso negócio. Conseguimos organizar nossos dados, certo? E quanto ao viés? E a confiança nesses sistemas, essas perguntas aparecem. E eu acho que, sabe, se você levar essas histórias adiante, podemos fazer essas perguntas sobre qualquer avanço tecnológico. Mas a realidade é que agora eu tenho a capacidade, como indivíduo, de competir com uma equipe de 10. Agora eu posso sentar, posso pegar uma licitação pública, ou encontrar uma oportunidade. Posso responder à oportunidade, interagir e simular papéis com a inteligência artificial, explorando formas de resolver o problema e analisando arquiteturas mentalmente. Posso analisar diferentes formas de implantar isso. Podemos encontrar soluções diferentes para essas empresas. Podemos até analisar diferentes formas de precificar essas soluções. E podemos apresentar isso ao usuário em termos de uma proposta formal. Também posso pegar isso e colocar em outra ferramenta. Posso criar um PowerPoint visual como Pitch Deck e ainda desenvolver outra ferramenta. Posso pegar essa mesma proposta e transformá-la em um podcast, certo? Assim, o cliente agora pode pensar: tem uma proposta escrita, uma apresentação e um áudio complementar que acompanha tudo. Isso teria levado semanas e semanas e meses para ser feito com o nosso método tradicional. Então, esse é apenas um exemplo de como eu posso usar isso. Mas isso realmente nos dá o superpoder de conseguir adaptar, ajustar,
obter nossas informações e mudar as informações que queremos transmitir para as pessoas, entregando-as da forma que elas vão consumir da melhor maneira possível. Você mencionou muitas coisas muito importantes e, claro, muito positivas. Pelo lado positivo, todos destacamos isso. Agora vejamos o outro lado. Acho que você acabou abrindo a caixa de Pandora. Então, ao mesmo tempo, estamos passando, eu diria, por uma percepção psicológica de como essas inovações, e especialmente a inteligência artificial, estão trazendo todas essas capacidades e todos esses superpoderes incríveis que você acabou de destacar. Ao mesmo tempo, isso gera um certo caos, que chamo de caos da inteligência artificial. O caos da inteligência artificial é que agora todos viramos empreendedores ou autônomos. E, ao mesmo tempo, todos nós estamos lutando para tentar decifrar esse mundo que estamos construindo juntos. Mas, ao mesmo tempo, temos essas grandes corporações que, ao mesmo tempo, possuem bilhões e trilhões de dólares. E o resto da economia luta para sobreviver. E, ao mesmo tempo, sendo muito realista, a maioria dos jovens que estão estudando agora também terá que se tornar empreendedor individual e construir modelos diferentes, que até eu e você teremos oportunidades diferentes. Acho que nem eu nem você somos bons exemplos aqui. Quero abordar isso porque seu trabalho atual, assim como suas atividades de networking e de reunir ecossistemas, envolvem orientar pessoas. Então, eu gostaria de. Vou apenas ler algumas anotações que tenho aqui. Então, a questão é que cada um por si, porque, é claro, não podemos ter 8 bilhões de pessoas sendo empreendedores individuais. Será que vamos conseguir trazer essas tecnologias para empoderar a sociedade quando temos, e eu não quero ser negativo, mas quero olhar para os fatos. Então, os fatos agora são que, embora muitos novos empregos estejam sendo criados, esses empregos são fragmentados. Isso significa que jovens e pessoas da nossa idade precisam sempre se reinventar. Isso implica na nossa capacidade de reinvenção. E claro, se você olhar para a ficção científica, o que temos em Guerra nas Estrelas, onde a sociedade eliminou isso, né? Especialmente se for Jornada nas Estrelas, que a sociedade criou uma sociedade que ainda funciona, ainda tem suas funções e ainda tem sua competição, mas é baseada em uma sociedade que fornece o básico. Então, nós não temos essa sociedade. Isso é um fato, seja como for, e eu acho que você e eu somos bastante sortudos porque estamos ambos na Europa e no Reino Unido, que é um país muito, eu diria, estável e tem todas essas diferentes coisas. Também sabemos usar essas ferramentas. Quero provocar positivamente, pois vejo conversando com jovens empreendedores até neste canal, que há grandes especialistas globais como você que entendem e agem sobre isso. Até nós temos dificuldade de entender e absorver essa tecnologia, pois o que funcionou mês passado para o engenheiro de prompts já não serve neste mês. Isso exige sair da zona de conforto. Não somos mais jovens, mas mantemos grande capacidade intelectual e criativa, o que demanda criatividade, adaptação e gestão de mudanças, mostrando nossa resiliência. E, claro, também temos um grande problema. Entrevistei uma personalidade que também comentou que isso gera grande instabilidade mental, pois não se sabe o que vai acontecer amanhã ou até hoje. Então, eu sei que estou focando um pouco mais nos desafios do que nas oportunidades, mas gostaria de destacar isso sem entrar naquele cenário de zoom e de pessimismo extremo. Mas, na realidade, a verdade é que isso é difícil. E tenho certeza de que a primeira pergunta que eu faria diretamente é sobre as pessoas que você encontra nos eventos onde você fala, nos eventos em que vocês se reúnem. Primeira pergunta, eles estão prontos? E a segunda pergunta, eles vão passar por esse tsunami? Porque isso é um tsunami de caos que vem com a inteligência artificial, seja olhando pelo cenário mais construtivo, idealista e utópico, ou pelo cenário mais pessimista. Sim, você levantou várias questões realmente interessantes. Sim, e comentamos sobre essas grandes corporações. E se você pensar bem, certo, a estrutura de uma grande corporação, como uma corporação é organizada para reunir pessoas sob uma única entidade para enfrentar um problema, buscar um negócio, dominar um segmento de mercado, construir grandes produtos. Quero dizer, isso remonta a como costumávamos nos organizar lá na Revolução Industrial. Todos trabalhavam em uma fábrica para produzir um produto, esse era o modelo básico, certo? Grande parte dos nossos modelos de construção de negócios
gerenciamos negócios hoje são baseados nesse modelo fundamental de todo mundo entrar em uma sala, trabalharmos no mesmo produto e entregarmos a mesma coisa como uma entidade, certo? Esse é nós vamos para um escritório, o escritório é o local de trabalho, o emprego, das 9 às 5, certo? Tudo isso é baseado em paradigmas de décadas atrás. Então, uma das grandes oportunidades, sim, isso vai criar, sabe? Sim, é uma oportunidade. Há uma chance das pessoas elas se tornarem totalmente fragmentadas, o que considero problemático, como você mencionou. No entanto, há outra oportunidade que acho que podemos destacar, que é a seguinte. Agora, como indivíduos, certo, eu posso trazer meus pontos fortes para qualquer projeto. Fizemos isso juntos. Podemos nos reunir? Podemos colaborar em eventos, produtos ou plataformas de forma mais flexível, como entidades conectadas. Ambos nos beneficiamos e achamos formas de garantir nosso sustento. Ambos encontramos formas de impactar o mundo e construir e nos envolver com o que e quem amamos. Mas então, se esse projeto chega ao fim, podemos simplesmente seguir em frente e começar a trabalhar em outras coisas. E assim, nós efetivamente criamos esse organismo vivo onde especialistas e experts podem se reunir e depois se dispersar para resolver os problemas que precisam ser resolvidos, sem criar essas estruturas pesadas e rígidas que são as organizações e corporações. Assim podemos enfrentar esses problemas agora. Então, esse é um aspecto, certo? São essas estruturas rígidas tradicionais que nos ajudaram a crescer, mas também criaram restrições. Senti isso na minha carreira. Além disso, ao analisarmos os problemas atuais, percebemos o que precisamos resolver como sociedade. Você mencionou algo como renda básica, certo? Renda básica universal, saúde, certo? Que neste país em que vivemos, o Reino Unido, é muito reativo, não é proativo. A América tinha um sistema reativo, mas era bastante caro. Era preciso pagar por esse sistema proativo. Então, a saúde não é o único problema. Temos crise de energia, temos crise climática. Sabe, tivemos o inverno mais chuvoso no Reino Unido, mas já faz 5 semanas de sol. Isso me deixa nervoso porque faz sol direto no Reino Unido há muito tempo, sinal de que algo está errado, que estamos tendo esse tipo de mudança no clima, certo? Então, mas esses problemas, problemas de energia, problemas de inteligência artificial, todos eles são muito multidisciplinares, certo? Se você observar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas, certo? São 18 objetivos incrivelmente impactantes. Eles falam sobre pobreza, falam sobre energia, falam sobre água limpa, discutem questões que são básicas para nós, mas ausentes em muitos lugares do mundo, mostrando problemas multidimensionais. Eles envolvem especialistas de várias áreas diferentes. Então, o que quero dizer é que, mesmo que a inteligência artificial nos torne fragmentados, mesmo que a inteligência artificial nos transforme em um punhado de empreendedores solo, ela também nos permite nos unir da maneira certa, no momento certo, para resolver os problemas certos. Reunimos essas especialidades para resolver problemas multidisciplinares, pois exigem todos esses conhecimentos. Além disso, se pensarmos nisso, pense em como construímos softwares tradicionais antigamente. Existe um motivo pelo qual a grande maioria dos homens domina a indústria de desenvolvimento de software, certo? Certas habilidades para construir software, gerenciar bancos de dados e operar grandes sistemas atraíram mais homens do que mulheres, principalmente por questões de personalidade. E agora que temos inteligência artificial envolvida nesses sistemas, a forma como construímos soluções e sistemas não é mais sobre juntar regras e costurar software e código. Agora começamos a usar nossas palavras para descrever o comportamento de um sistema. Isso é feito por meio de prompts e engenharia de prompts. E essas palavras, essas descrições, narrativas sobre o comportamento de um sistema vêm de várias disciplinas. Queremos o lado esquerdo e o lado direito do cérebro juntos. Queremos pessoas técnicas, queremos pessoas filosóficas. Queremos pessoas que entendam como nossos cérebros funcionam. Queremos entender como as máquinas funcionam e construir essas equipes coesas de múltiplas disciplinas. É como vamos criar a próxima geração de soluções. E produtos. Acho que você tocou em muitos pontos muito importantes, né? Então, ainda quero abordar mais uma área, e eu sei que já passamos de quase 1 hora, mas eu gostaria de fazer mais 3 ou 4 perguntas. Voltando à interação diária com clientes, parceiros e principalmente eventos de networking, vamos fazer essa pergunta. Como nas suas interações, e sei que normalmente faço perguntas longas, mas essa é direta,
Então, vou ser bem direto. Quão preparadas você acha que as pessoas estão para o que está acontecendo? Existe um diagrama de Venn de círculos de preparação. E eu acho que em algumas comunidades das quais faço parte, as pessoas vêm perguntando, conversando e debatendo sobre os impactos da inteligência artificial em seus negócios existentes há meses, se não anos. Temos nos desafiado uns aos outros, temos debatido sobre isso, estamos tentando encontrar maneiras de criar novos negócios, estamos tentando encontrar formas de usar essas ferramentas para resolver problemas, mas eu percebo que esse é um círculo muito pequeno, é um grupo muito específico de pessoas. O diagrama de Venn das pessoas nessas pequenas comunidades mostra que estão bem preparadas, as conversas têm sido ótimas. Estamos fazendo programação de vibe, estamos construindo soluções em cima de inteligência artificial, estamos trazendo avatares para dentro. Estamos automatizando as coisas, estamos gerando música, estamos fazendo vídeos, estamos fazendo todo tipo de coisa. Mas eu saio desse círculo e vou para comunidades de, por exemplo, escritores, certo? E literalmente em uma ligação que eu tive esta manhã, onde as pessoas estão dizendo: eu sou autor, eu sou escritor. Vivi do jornalismo tradicional todos esses anos. Definitivamente tenho medo de que essa inteligência artificial tire meu emprego, pois vai escrever artigos tão bons quanto eu. E assim, você tem esse grande segmento da população que ainda não descobriu como é que a inteligência artificial vai ajudá-los. Eles vivem com medo de que ela vá substituí-los e tomar o lugar deles. E eles não têm caminho a seguir. Eles não veem um caminho a seguir. Vamos colocar dessa forma. Acho que temos uma boa chance de entrar nessas comunidades maiores. Essas são comunidades de artistas, pessoas que geram, sabe, que são pintores, ou pessoas que moldam coisas com argila, ou fazem coisas com madeira, ou criam arte, né? Eles dizem: escuta, qual é o sentido de eu criar essa arte se eu simplesmente vou até uma inteligência artificial e ela gera uma imagem para você? E isso é bom. E eu acho que temos que mostrar para eles que, olha, você não vai necessariamente usar a inteligência artificial para substituir o seu ofício, certo? Mas você vai usar a inteligência artificial para te ajudar com as coisas que você nunca foi, você nunca... Existe um motivo pelo qual você se tornou um artista, certo? Você não era profissional de marketing, nem vendedor. Você não era construtor de redes, nem comunicador. E assim, agora você pode se concentrar naquilo que mais te dá energia como criador, como indivíduo, como líder. Assim, a inteligência artificial pode ajudar a preencher lacunas que antes exigiam contratar outra pessoa. Então, a resposta curta para a sua pergunta é que existem certas pessoas agora que estão muito focadas e muito bem preparadas. Elas estão descobrindo exatamente onde as coisas se encaixam, mas é um nicho muito pequeno, é um nicho muito pequeno. E agora precisamos mostrar para todo mundo onde isso se encaixa, onde não se encaixa, e como eles podem usar isso para se ajudar, sem medo de que isso vá tirar o valor que eles criam. Vamos lá, você tocou em 2 pontos. Inteligência artificial, comunidades, as pessoas altamente preparadas, as pessoas não preparadas. E eu acho que ainda há um terceiro grupo que provavelmente você não mencionou, mas eu acho que, porque você está falando sobre sua rede, estamos falando de pessoas de tecnologia muito preparadas, ecossistema, e também de pessoas educadas, mas despreparadas. Muitas pessoas ainda não estão preparadas, pois há 8,2 bilhões no mundo. Essas pessoas trabalham com artesanato, marcenaria, encanamento, eletricidade, pintura e outros serviços manuais, além de fazerem pizza. E um forno de pizza. Então vamos falar sobre esses casos, porque vamos focar em uma coisa. E eu sei que não posso discutir isso com muitas pessoas. Acho que você é fantástico para falar sobre isso. Então, o desafio que estamos enfrentando agora, e também estamos envolvidos em alguns grupos como o Business ABC Net e também o Business ABC Summit, Inteligência Artificial Summit. Então, uma das coisas que eu sinto quando falo de forma bem pessoal é a confusão que existe em relação à divisão digital. Mesmo dentro do meu próprio ecossistema, dentro da minha equipe, a maioria das pessoas não sabe como usar o digital. Muitos sabem usar e-mail ou navegador, mas me refiro ao digital para empoderamento. E aí tem a divisão da inteligência artificial, que é sobre o que é que estamos falando. Sob essa perspectiva, principalmente para quem está preparado, vamos focar no lado positivo. Então, para aqueles que estão preparados, quais são as coisas que você sugere ou vê eles fazendo para se prepararem? Acho que é isso que as pessoas ouvem enquanto observo. Sei que essa é a sua especialidade, pois você está construindo uma nova carreira, preparando pessoas para isso,
com seu conhecimento e mais. Sim, com certeza. A principal coisa que digo às pessoas mais preparadas é sobre a importância da alfabetização em inteligência artificial. Então, o que significa alfabetização em inteligência artificial, certo? Para um indivíduo, trata-se realmente de como começar a criar esses comportamentos, essas intenções, em torno do uso dessas ferramentas de forma regular. Seja qual for o seu papel, seja você, por exemplo, alguém da área de vendas que precisa se comunicar com pessoas, seja você da área de comunicação e queira enviar um e-mail, mesmo que você saiba escrever e enviar um e-mail, eu percebo para mim mesmo, porque venho de uma área de tecnologia e não passei tanto tempo aperfeiçoando minha capacidade de me comunicar em todos os canais diferentes, que posso usar a inteligência artificial de forma muito simples para traduzir para mim ou apresentar algo em uma linguagem que será fácil de entender para diferentes consumidores dessa informação. Primeiro, recomendo que as pessoas passem a usar as ferramentas com frequência, começando pelo ChatGPT. Pode ser o melhor ou não. Podemos debater os modelos disponíveis e qual escolher, mas apenas comece a usar regularmente. Comece a descobrir maneiras de encontrar uma forma de ver o que ele faz, de interagir com ele. E o que é realmente interessante sobre isso, especialmente em uma das comunidades das quais participo, é que se você passar tempo suficiente com esse ChatGPT e começar a pensar, por exemplo, em como construir minha marca lá fora em público. Como eu crio um perfil no LinkedIn que vai me ajudar a atrair e encontrar os clientes que estou procurando? Quais são os projetos nos quais estou trabalhando? Quais são as coisas que estão no topo da minha mente? Você pode acessar a inteligência artificial e realmente dizer, ok, considerando tudo o que conversamos e tudo em que estou focado, quais são meus pontos cegos? O que estou perdendo, o que não vi é chocante, pois você passa tanto tempo com essa inteligência artificial. Ela realmente tem uma boa visão de você como indivíduo e ela pode te dar alguns insights, né, se você estiver disposto a ouvir, que são incrivelmente benéficos e reveladores como líder ou como provedor. Então, antes de tudo, voltando à pergunta, comece a usar as ferramentas regularmente. Crie uma imagem, veja o que funciona para você, crie uma conversa com ela, tenha um debate com ela. Desafia sobre uma questão social ou desafia, ou peça para ela te perguntar ou te preparar para uma conversa. Há todos os tipos de coisas e tudo se resume a você fazer as perguntas certas. No fim, as IAs atuais são apenas espelhos, reflexos de nós mesmos. Recebemos de volta tudo o que colocamos nelas. Esse é o ponto principal e assim podemos construir esse ecossistema. Voltando ao que você faz agora, estou animado tanto pelo seu trabalho quanto pela forma como o conduz. Acredito que o essencial é podermos criar narrativas mais construtivas e desenvolver novos modelos econômicos de negócios. E também eu acho que não poderíamos, eu sei que você tem uma personalidade muito consciente socialmente, isso definitivamente cria um enorme, eu diria, até para mim, falando de forma bem pessoal, cria uma espécie de abordagem esquizofrênica, porque, de um lado, temos essas ferramentas incríveis com as quais você pode fazer coisas fantásticas, como você descreveu. De um lado, modelos de negócios são destruídos e criados em semanas. Isso está causando instabilidade total. E eu vou apenas citar um artigo que quero destacar da Incorporated. O artigo é de um especialista em opinião, Joey Procópio, que também é fundador e escritor. E eu só quero destacar uma coisa, e essa é a ideia de que neste momento todos nós somos solopreneurs. E claro, sendo um empreendedor solo, acho que o desafio é que a maioria das universidades, ou até mesmo qualquer escola ou qualquer tipo de educação, prepara para isso. E claro, temos os empreendedores solo na Europa, que têm um senso maior de direito, porque europeus são americanos. Depois, na América Latina e na África, a maioria da população tem 18 anos. E claro, temos a Ásia, onde o empreendedorismo solo é mais complexo devido a economias mais disfuncionais, entre outros fatores. Mas isso gera um certo caos. Então, minha pergunta é: você pode evitar a ideia de cada um por si e criar comunidades? E eu sei que você é um embaixador muito consciente e, eu diria, uma personalidade dinâmica. Falei pistas. Talvez existam palavras melhores, mas você usa seu superpoder de reunir pessoas, fazê-las conversar e extrair o melhor delas. Quero comentar sobre isso, que é aspiracional e também uma narrativa construtiva e pressão, principalmente dos grupos que você integra e lidera. Como podemos acertar essa narrativa e também criar esses modelos
porque, no final das contas, se juntarmos todos esses ecossistemas, temos bilhões de pessoas e todas elas estão enfrentando os mesmos desafios. Eu acho uma das melhores formas para nós humanos, como criaturas que vivem neste planeta e habitam este planeta, uma das melhores maneiras de aprendermos é encontrar formas de conversar uns com os outros. Isso nos ajuda a resolver problemas geopolíticos, nos ajuda a resolver crises. Mas o motivo pelo qual trago isso à tona é que a tecnologia está avançando tão rápido e explodindo em tantas dimensões diferentes. Parece caótico. Se você abrir o Twitter, ou X, como acho que é chamado agora, ainda não consegui me acostumar a chamar o Twitter de X, mas se você entrar nas redes sociais e acessar o LinkedIn, é muito fácil cair em uma rolagem infinita, vendo página após página e postagem após postagem de todos esses diferentes aspectos que estão acontecendo nesse espaço. E você pergunta, como isso me ajuda? E é aí que a comunidade volta a entrar em cena. Quando eu construo uma comunidade, quero trabalhar com uma comunidade e trabalho em uma comunidade, começo a encontrar pessoas que outras pessoas enfrentam os mesmos problemas que eu. Agora posso procurar quem já passou por isso e perguntar: ei, alguém sabe como resolver esse problema? E agora essas comunidades com as quais começamos a nos envolver e começamos a construir, levantam a mão e dizem: ah, você deveria tentar isso ou deveria tentar aquilo. Assim, você não precisa sair pesquisando e se perguntando como resolver esse problema. Agora podemos nos envolver com a comunidade e obter respostas sobre como usar a tecnologia para avançar. E isso ajuda a criar um vínculo entre as pessoas. Isso nos ajuda a construir uma barreira. Então, isso nos ajuda a construir, não uma barreira, mas sim um tecido comum que podemos usar para colaborar juntos. Então, por exemplo, há uma noção que está sendo bastante discutida nas redes sociais agora, falando sobre a transição da engenharia de software para a engenharia orientada por inteligência artificial. Chamam isso de vibe coding, com experiências boas e ruins. Às vezes você pode sentar com apenas algumas palavras e existem alguns aplicativos por aí que vão gerar uma experiência inteira para você. Ok, esses modelos criam uma página e experiência web completas. Mas aí você volta e diz, ok, na verdade, mude isso para aquilo, faça esse botão verde em vez de azul. Ele cria uma experiência totalmente diferente. Você pensa, não era isso que eu queria? Eu não queria algo totalmente novo, né? Só uma pequena mudança entre o que você fez antes e como quero que funcione aqui. E então, fazer essas ferramentas funcionarem pode ser frustrante. E então, o que essas comunidades estão fazendo agora é dizer: ouça, aqui está um conjunto de maneiras, aqui está um conjunto de regras que eu encontrei, certo? Que me permitem não apenas criar essa experiência incrível, certo? É muito rápido, mas também achei ferramentas que me ajudam a refinar a experiência ao longo do tempo, obtendo exatamente o que eu queria. E então, o que estamos percebendo agora é que essas pessoas com interesses em comum estão começando a se unir e elas podem se ajudar, podem se reunir para encontrar várias soluções e depois voltar para seus trabalhos normais. Agora estamos começando a criar uma função e um grupo que pode trabalhar junto para entregar um produto ou serviço, certo? E esse é um grupo de pessoas com quem você se relaciona. Depois, há outro grupo de pessoas com quem você vai continuar conversando. Como eu recebo conselhos? Como eu resolvo esse problema? Existe outro grupo de pessoas a quem você pode recorrer e perguntar: bem, como eu posso sair e gerar novas oportunidades para o meu negócio? Assim, você começa a encontrar comunidades de pessoas dispostas a ajudar a resolver esses problemas juntos. E é assim que vamos resolver essas divisões e criar essas mudanças. Em vez de tentar fazer isso sozinho, você entra em uma comunidade confiável, encontra aquelas pessoas que conheceu e elas vão compartilhar com você o que aprenderam, certo? E a forma como isso funciona? A forma como isso funciona é que precisamos ser bidirecionais, certo? Não podemos entrar nessas comunidades e só consumir, certo? Temos que contribuir com essas comunidades também. Precisamos compartilhar o que aprendemos, certo? E dizer, olha, aqui está uma maneira que eu resolvi esse problema específico. Tenho algumas soluções, eu vou compartilhar e ver se faz sentido para você. E é compartilhando que conseguimos retribuir. Então é isso, e eu adoro essa parte e admiro muito o seu trabalho nisso.
Então, de todo o trabalho, especialmente os laboratórios Elísio.ai estão trabalhando e na implementação de soluções de inteligência artificial, quero entrar na parte técnica. Você tem usado agentes de inteligência artificial e várias ferramentas para medir resultados, otimizar operações e acelerar empresas de forma prática. E você também faz parte do Instituto de Aceleração de Inteligência Artificial. Conte para a gente sobre isso e qual a importância de construir comunidade em inteligência artificial, além de como fomentar um ambiente colaborativo para aplicar inovações e criar etapas que empoderem esses negócios. Sim, é realmente o lugar certo para focar agora. O que percebemos, especialmente com os clientes atuais, é que existem elementos do negócio que funcionaram perfeitamente por anos, se não décadas, mas são incrivelmente lentos, incrivelmente pesados e incrivelmente frágeis e delicados. E o que estamos fazendo, especialmente com nossos clientes, é entrar nessas áreas específicas que são caras, lentas e custosas. E estamos entrando e dizendo de forma cirúrgica: vamos substituir isso por inteligência artificial. Agora não vamos chegar e dizer: sai da frente, vou pegar seu emprego, certo? Estamos entrando para criar uma solução que vai acelerar muito o que você faz. E por fim, você, como humano, ainda vai ter a palavra final sobre o que acontece. Isso nos permite, então, entrar em sistemas existentes, fluxos de trabalho existentes e inserir inteligência artificial operacional em um fluxo de trabalho para reduzir drasticamente o tempo. Essas são áreas de conformidade, por exemplo, onde há advogados que precisam gastar semanas e semanas revisando conteúdos para garantir que estejam em conformidade com várias regulamentações. E isso não quer dizer que seus empregos estão acabando. O que isso significa é que há apenas alguns advogados e existem centenas e centenas de milhares de conteúdos que precisam ser revisados para garantir a conformidade. Então, o que podemos usar a inteligência artificial para fazer é permitir que ela faça essa avaliação inicial, obtenha um conjunto de revisões, um conjunto de opiniões que depois podem ser apresentadas a uma pessoa e dizer: essas coisas estão aprovadas. Essas coisas estão em conformidade, exceto por uma ou duas áreas. Veja isso. E, portanto, transformar isso de ter que ler um documento inteiro e formar uma opinião para apenas ter que tomar uma ou duas decisões é uma economia de tempo dramática e uma economia de custos significativa para essas grandes empresas. Então, esse é um exemplo. Existem outros exemplos em que estamos trabalhando com algumas startups que estão realmente tentando criar novas maneiras de resolver problemas. E isso remete a algumas das, você sabe, se você olhar o que a Uber fez, certo? Com encontrar táxis e identificar seus pontos de atrito. Você dá uma olhada em os mercados de saúde e os mercados de bem-estar. Como fornecemos benefícios personalizados, conselhos de bem-estar hiperpersonalizados para as pessoas, para ajudá-las com exercícios, ajudá-las com viagens ou ajudá-las a alcançar suas jornadas. Essas são as tarefas em andamento. Isso é o mais importante para mim. Agora, minhas duas últimas perguntas, respeitando o seu tempo. Então, com sistemas de inteligência e agentes 24 horas por dia se tornando comuns, como você vê essa inteligência artificial transformando o futuro do ambiente de trabalho? E, especificamente, você pode compartilhar um exemplo de algum trabalho que fez com alguma empresa que gostaria de compartilhar e que possa criar algum tipo de farol de esperança, mas também algum elemento prático de como levar isso adiante. O interessante dessas inteligências artificiais é que ficam mais inteligentes com o tempo, e eu acho que estamos realmente chegando, né, nesse ponto de mudança de paradigma, onde eu sento com uma inteligência artificial e preciso fazer uma pergunta para ela. E quando eu faço uma pergunta, eu dou um comando e ela me dá uma resposta de volta. É mais ou menos esse o estágio dos sistemas de inteligência artificial atuais. Com o tempo, esses sistemas de inteligência artificial vão se tornar mais proativos e capazes de prever coisas para nós. Eles poderão nos ajudar a identificar que você tem um conflito na sua agenda. Não assuma compromissos que não conseguirá cumprir. Como podemos nos ajudar a ter mais sucesso? Nós assumimos aquilo com que nos comprometemos e o que prometemos fazer. É aí que essas coisas vão estar trabalhando nos bastidores, analisando todas essas informações para nós e ajudando a medir e controlar para onde estamos indo.
Voltando à sua pergunta, acho que essa é a principal área onde vimos o maior impacto mensurável, foi voltando para esse exemplo do Scopus Inteligência Artificial. Agora, esse é um produto, novamente, que lançamos em agosto de 2023, então já faz quase 2 anos. Mas esse é um produto que provavelmente existe há uns 15, 20 anos, foi criado no início dos anos 2000. Ele tinha um propósito muito específico, certo? O propósito do Scopus Inteligência Artificial era ajudar acadêmicos, ajudar professores e ajudar aqueles que trabalham em institutos acadêmicos e profissões acadêmicas a avançarem em suas carreiras. Era muito baseado em regras e rigoroso. Na verdade, as conexões que estão ligando as partes do conteúdo e suas referências, tudo isso, certo? Referências e citações inspiraram a World Wide Web, a conexão de conteúdos atuais. Isso basicamente já é como a web funciona. Mas porque esse conjunto de dados era tão puro e tão confiável, havia muita preocupação até mesmo em fazer coisas como colocar busca em linguagem natural. As pessoas diziam: "Ei, deveríamos ter busca em linguagem natural em cima desse produto." Tipo, ok, ótimo. Como isso nos ajuda a criar essas conexões, certo? Muito menos usar inteligência artificial nisso. Ao aplicarmos inteligência artificial ao Scopus, descobrimos várias coisas realmente interessantes. Primeiramente, descobrimos que quando lançamos esse produto no mercado, achamos que ele seria ótimo para pessoas que não sabiam como fazer perguntas para a inteligência artificial ou para iniciantes, certo? São pessoas em início de carreira e queriam obter uma noção básica sobre um determinado domínio ou assunto. Até pesquisadores experientes nessa área, ao analisar problemas complexos, como os objetivos de desenvolvimento sustentável ou questões multidisciplinares, não sabiam como abordar colegas para perguntar coisas básicas, como funciona a química ou como funciona a biologia, sendo, por exemplo, um físico. E, assim, poder colocar uma inteligência artificial em cima desses sistemas agora nos permitiu fazer perguntas interdisciplinares, questões que atravessam diferentes conteúdos, para juntar tudo isso e ajudar a obter respostas básicas, até mesmo para pessoas que já estavam avançadas em suas carreiras. Então, esse foi um exemplo de como isso impulsionou, sabe? Não havia certas suposições sobre como esse conjunto de dados existia por trás, certas suposições sobre como as pessoas queriam interagir com ele através do bibliotecário ou do trabalhador do conhecimento. Isso foi o principal acesso à informação para o valor que gerava. Isso mudou o rumo do negócio, que passou a crescer 2 dígitos, pois as pessoas se animaram com novas formas de interagir com o conteúdo. Então, esse é um exemplo. Acho que outros exemplos que também estamos começando a ver são que estamos tirando muita pressão de sistemas que têm se comportado mal ao longo do tempo. Pensamos em suporte ao cliente e pensamos em como, sabe, então é aquela vez em que você liga para a central de atendimento, recebe um e-mail, envia um e-mail e o cliente com um problema e você se conecta com aquele agente específico que tem as respostas e a experiência. Você diz: "Deus, essa foi uma experiência incrível", mas sabe, 9 em cada 10 vezes você encontra alguém que não tem as respostas na ponta da língua. Demora demais. E assim, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível para buscar essas informações e elevar a qualidade da resposta geral a um nível até maior do que os próprios humanos conseguem. Um cliente com quem estávamos trabalhando estava comparando seus vários fluxos entre ter um processo de suporte totalmente conduzido por humanos ou um processo de suporte totalmente conduzido por inteligência artificial. E o processo de suporte por inteligência artificial deles estava superando o conduzido por humanos, porque tinha todas aquelas informações e conseguia obter a resposta de forma confiável, resolvendo o problema com um grau de precisão maior do que os humanos que participavam do processo. Então, esses são problemas difíceis. Treinar humanos para entender todo o contexto das soluções é difícil. Este é outro exemplo do que vemos no curto prazo. A última, e eu acho que tem mais a ver com você. Então, você é alguém que tem uma trajetória fantástica e, claro, que conectou todos os diferentes pontos. Então, a pergunta é: quais são os próximos passos? Já discutimos isso em parte, mas quero abordar pelo lado ético e de responsabilidade, porque muitos desses modelos de inteligência artificial são elusivos,
Ainda assim, eles podem manipular você e sua saúde. E depende de quão ansioso e de como, e muitas pessoas escrevem. Houve um estudo recentemente que mencionou que a OpenAI, em particular, estava sendo muito usada para aconselhamento pessoal, relacionamentos, inteligência emocional e, eu diria, mediação emocional entre as pessoas. Então, como você vê a ética e a responsabilidade, privacidade, segurança de dados e, especialmente, como as pessoas podem se envolver com você para analisar isso? Sei que você lida com muito trabalho e pesquisa nessas questões e grupos. Sim, isso é incrivelmente importante. Eu acho que precisamos entender. Como precisamos, antes de tudo, é importante entender. É aqui que eu volto a falar sobre a alfabetização em inteligência artificial e sobre os dados. Então, antes de tudo, precisamos entender o que esses sistemas de inteligência artificial podem e não podem fazer. Há muita preocupação com riscos, mas, se pensarmos bem e resumirmos, o e-mail como sistema provavelmente é mais arriscado em termos de vazamento de nossa propriedade intelectual ou de envio de desinformação para o mundo do que esses sistemas de inteligência artificial. É muito fácil cortar, colar um documento e enviá-lo, e de repente ele está exposto ao mundo. E a realidade é que os dados que eu forneço para uma inteligência artificial, mesmo que pareça que ela me conhece, na verdade é o aplicativo. Tipo, então, o Chat Generative Pre-trained Transformer, como um aplicativo, é lá que as memórias ficam armazenadas, certo? Esses dados sobre mim, sobre Eric, e o que eu faço, e os sistemas em que eu trabalho, na verdade, não estão realmente voltando para o modelo, porque leva muito tempo para eles retreinarem esses modelos. Os modelos de base são estáticos. Eles só criaram uma camada visual que parece personalizada. Então, entender qual é essa separação dos dados e como ela realmente funciona é extremamente importante. Esse é um aspecto disso. Os dados são tendenciosos, pois foram treinados em um conjunto altamente ocidentalizado. Então, ele vai dar respostas que são mais apropriadas ou vão parecer mais corretas ou mais comprováveis para uma sociedade ocidental. Esses modelos nós precisamos trazer mais dados para esses sistemas. Precisamos trazer dados de diversas culturas, sociedades e passatempos para uma visão mais equilibrada. É fundamental saber a origem dos dados e o que entra nos sistemas antes de criar os seus ou entender o viés que podem apresentar. Terceiro, falando novamente sobre esse sistema de escopo e sobre como construímos sistemas confiáveis, existem técnicas absolutas que você pode usar hoje para garantir que o sistema de inteligência artificial devolva apenas a verdade e fatos com base apenas nos dados que você fornece. Certo? Então, existem mecanismos para fazer isso, existem maneiras de colocar limites em torno disso, existem maneiras de impor restrições. Quarto, custo. Uma das coisas com as quais você deve ter muito cuidado é que você não quer liberar seus modelos de inteligência artificial diretamente para os clientes, a menos que entenda exatamente como eles vão interagir com ele. Porque se isso se espalhar e viralizar, o custo pode explodir dramaticamente. Né? Então, muitas das formas como as pessoas estão integrando a inteligência artificial é usando a inteligência artificial internamente para processar suas informações. E depois, usando sistemas muito baratos ou até mesmo sistemas que não são de inteligência artificial como interface com o cliente. Você cria essa barreira para evitar que todos os clientes acessem a inteligência artificial diretamente, o que pode ser muito caro. Enfim, existem múltiplas dimensões e eu acho que a forma como nos envolvemos com um cliente é entendendo como são os dados dele. Nós entendemos qual é o problema de negócio, entendemos quais são as restrições deles, entendemos o que eles estão tentando resolver. E nós montamos um plano completo que os ajuda a descobrir onde a inteligência artificial se encaixa, quais dados eles podem colocar nela, como os dados deles estão organizados. Eles têm boa higiene e limpeza nos dados. Depois criamos um sistema escalável a longo prazo. E é aqui que eu aproveito meus anos de experiência trabalhando com grandes empresas e construindo grandes sistemas. Nós sabemos exatamente como combinar essas coisas para criar uma solução de alto desempenho que funcione em escala e não coloque você em risco. Então, Bem, conselhos fantásticos, tem sido incrível e eu diria um grande aprendizado para todos que estão nos ouvindo, porque eu aprendo todos os dias. Sou muito humilde quanto a isso, pois, como você disse, a alfabetização em inteligência artificial é o mais importante para a nossa geração e nós estamos apenas no começo.
Não discutimos inteligência artificial geral, nem muitos dos maiores riscos que virão. Mas eu acho que para quem está ouvindo isso, tocamos em muitos pontos importantes. Muito obrigado, Érica. Foi inspirador. E eu sei que você é uma força da natureza fantástica, mas capaz de olhar para as camadas técnicas, as camadas cheias de falhas e as camadas pessoais, que eu acho que tudo funciona junto. Então, não sei, você está muito presente nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Quer deixar alguma dica de onde o público pode te seguir e interagir com você ou seus grupos? Sim, não, obrigado, Denis, e por me receber. É ótimo conversar com você sobre tudo isso. Um dos motivos pelos quais eu adoro interagir com você e com os clientes é que todos nós estamos aprendendo constantemente. Ao resolver juntos, todos aprendemos e unimos as peças. Para mim, entre em contato pelo LinkedIn, onde estou sempre presente. Tenho alguns seguidores no X, mas o LinkedIn é melhor. Espero poder me conectar com você. Se você estiver em Londres, espero que possa participar de algumas das nossas redes. Venha nos ver pessoalmente. Estamos nos esforçando após a Covid para retomar relações interpessoais. A inteligência artificial pode nos ajudar a sermos mais humanos novamente. Amém. Muito obrigado, Eric. Foi uma honra e acho que este será o primeiro de muitos. Obrigado. Estou ansioso para discutir inteligência artificial geral, superinteligência e nossos próximos passos em 6 meses ou 1 ano com você. Vamos ter que manter uma frequência regular para podermos acompanhar o progresso.